realistas, tudo bem? Boa tarde. Já tem um tempinho aqui, né, que eu não falo com vocês, mas hoje por esses dias surgiu um assunto muito pertinente da gente estar discutindo, que é a respeito do narcisista e a justiça, ou seja, o que se pode ser feito no que tange aos narcisistas. O doutor Arthur já está aqui ao vivo. Trazer esse entendimento, ver se o judiciário realmente hoje basicamente entende que ao discutir a relação com o narcisista, essa relação conturbada, né, que vai parar na maioria das vezes na justiça, se trata ou não de uma questão de gênero, mas na verdade é a gente tentar convencer ao juiz e ao Ministério Público que a gente não está tratando de uma questão de gênero, né, mas sim de um transtorno de personalidade, mas sim da psiquiatria. Por quê? Porque ao falar do narcisista, a gente sabe que não é fácil, né, se relacionar com o narcisista. Sabemos que é um relacionamento totalmente conturbado, que compromete desde os filhos, a família, a sociedade. Então é um assunto que trata-se também de utilidade pública, né? Porque o narcisista ele não mesmo só afeta os filhos, a esposa, a namorada, quem é com o qual ele se relaciona, mas também toda a sociedade, né? Uma pessoa maldosa, uma pessoa ardilosa, meticulosa. E, primeiramente, para aqueles que estão chegando aqui e desconhecem o narcisista, nós não estamos falando aqui, antes de eu chamar o Dr. Arthur, que eu tinha falado para ele que eu ia fazer uma pequena introdução, né? Quando a gente fala de narcisista, tem gente que fala assim, Michele, então não é bonito se olhar, se ver, se perceber. Nós não estamos falando de um dos elementos da autoestima, né? De ser narcisista. Ou seja, se olhar, se remeter a si mesmo, para dentro de si. Olá, gente, tudo bem? Seja bem-vindo. E minimamente se achar bonito, não é disso que nós estamos falando, tá? Nós estamos falando de um transtorno de personalidade. O transtorno de personalidade, a gente tem que ter em mente que o narcisista ou qualquer outro que tenha um transtorno de personalidade, ele não tem cura. Em qual sentido? Principalmente o narcisista, ele não tem cura. É um transtorno de personalidade. O que é um transtorno de personalidade? Vem baseada em traços psicológicos, ou seja, ao longo da vida a pessoa vai formando essa personalidade, né? Ao longo da vida a pessoa vai se calcificando, vai se enrijecendo em cima dessa personalidade. Então por isso que a gente fala que é uma personalidade rígida, né? É errática, né? Porque traz ali diversos transtornos para a sociedade, né? No que tange a tudo que é errado, né? Porque tem um senso núcleo ali de grandiosidade. Em nome desse senso núcleo de grandiosidade, ele incorre também em maldades, né? Com as outras pessoas, tudo em nome de si mesmo. Então, por isso que a gente fala que é também uma personalidade errática, né? Porque ele traz ali todo o transtorno social também, tá? Mas então é deixar bem claro que, ao se relacionar com o narcisista, a gente abre ali uma das feridas emocionais, né? Quais são as feridas emocionais? Traição, injustiça, rejeição. Olha, veja que se relacionar com o narcisista, isso tudo a gente vai abarcar, né? Que é a rejeição, que é a injustiça. E principalmente hoje a gente vai estar falando da injustiça, né? Como que o judiciário percebe isso? Como a gente pode estar trabalhando em cima disso, no lastro probatório, em relação às provas. Então, vou começar chamando aqui o advogado, nosso convidado, que é o Dr. Arthur, e ele vai explicar pra gente, basicamente, aquilo que nós podemos fazer no dia a dia. Michele, tudo bem? Tudo bem, Dr. Arthur? Seja Bom bem-vindo. dia. Boa tarde, né, na verdade. Bom dia. E aí, o senhor Obrigado. tá bem? Tô bem sim, você? Graças a Deus. É um prazer conhecê-lo, tá? O nosso primeiro Uhum. contato visualmente, né? Uhum. E basicamente se apresentasse primeiramente para o pessoal poder entender qual tipo de trabalho que o senhor faz, a sua especialidade, até para aqueles que quiserem também Aham. ter contato, né, com o senhor posteriormente, tá Tá bom? Fica à certo, vontade. tudo bem. Bom, para quem não me conhece, né, eu atuo na área, né, de atuar. Na verdade, a minha especialidade é atuar contra narcisistas, né? E aí, muitas vezes acaba sendo uma causa de família, mas não se limita a somente isso, né? Também acaba entrando na esfera criminal, porque normalmente acaba tendo medida protetiva, né, de lesão à mulher, de ameaça à mulher, mas lembrando também, né, que a vítima nem sempre é uma mulher, pode ser um homem também. Essas relações elas se desenvolvem não só em núcleos familiares, mas também em relações de trabalho, né?
de colegas que te prejudicam, né? Colegas que têm transtorno de personalidade, chefes também, né? E às vezes até pessoas subordinadas. Então acaba sendo um escopo de trabalho em que eu foco muito, né? Eu falo muito sobre isso no meu Instagram, nas minhas redes sociais, não só de como se prevenir, ou caso já tenha acontecido, como se defender dessas pessoas em processos judiciais, mas também além disso, né? Porque o processo judicial ele é só apenas uma parte do problema que você vai ter para resolver, principalmente quando for questões familiares, né? Não é simplesmente, eu terminei e amanhã já está tudo resolvido. Não, tem todo um procedimento, ainda mais se você desenvolveu patrimônio, se você tem filhos com essa pessoa, e isso envolve, né, como eu falei, não é só o processo judicial, você também tem que ter uma estrutura psicológica, você tem que ter uma estrutura material, porque não é fácil, né? Não é algo que nos é ensinado, né? Ninguém fala muito bem como agir nesses casos, o que você precisa ter, o que você precisa esperar, né? Então, quem quiser conhecer meu trabalho e não conhece ainda, pode, caso sinta-se à vontade, né? Meu Instagram está aqui marcado, né? Arthur Capana Advogados, e tenho certeza que vai ser muito proveitosa a nossa conversa. Vai sim. E, doutor, a gente deixar bem claro que é aquilo que o senhor falou, né? Não abarca somente o processo. É ter em mente que o narcisista ele sempre vai, né? Ou seja, ele tem até um traço neurótico, né? De sempre achar que nunca acabou aquela batalha, persegue a pessoas e outras questões. Então, por conta disso, o senhor já tem um caso penoso, assim, que possa delimitar aqui pra gente, basicamente, para o pessoal entender como que é essa luta com o narcisista? Ô Michele, no meio da sua pergunta, cortou algumas palavras e eu não consegui entender tudo que você falou. Você pode repetir, por favor? Posso sim. Só que a sua imagem, eu acho que para mim aqui parou de aparecer aqui. Ah, Aqui, voltou pronto. aqui. Gente, tá ao vivo, é assim mesmo. Tá excelente. Então, seguinte, porque o senhor tinha aqui discorrido que ao discorrer do processo, orientar mesmo a vítima, que não é basicamente um processo, né, porque é um trabalho todo doloroso, um trabalho todo grande, né, porque não é só o processo em si, né, a pessoa tem aquela neurose, né, de achar o narcisista, né, que não é somente o processo, até uma questão assim, às vezes o narcisista ele foi vencido em uma causa, mas ele sempre está preocupado outras causas para poder vencer, né? Porque o senso núcleo daquela personalidade é o senso de grandiosidade. Então, assim, ele vence a batalha com os filhos, né? Questão de alimentos. Aí ele consegue a guarda, mas depois ele tenta atacar a esposa em outra coisa. O senhor já teve algum caso semelhante a esse? Só para poder Sim, é muito. para as pessoas, só para Aham. elucidar bastante pessoas, como que é mesmo esse traço, né, psicológico do narcisista? Essa coisa enraizada, rígida, como que é esse sofrimento mesmo, essa penúria em Sim. se relacionar com de um narcisista? Pode falar. Então, muitas vezes eles utilizam o processo judicial como uma forma de exercer controle, né? E aí, como eu falei, às vezes é um controle por meio da criança, às vezes é um controle por meio de uma pensão alimentícia, às vezes é um controle por meio de um patrimônio que ele não quer dar a parte da pessoa. Então, por exemplo, às vezes você constrói um patrimônio, só que aí vem aquela grande desculpa, né? Do tipo, eu não vou te dar a sua parte porque você não trabalhou, porque você foi uma dona de casa, porque você não rendeu em dinheiro, né? Mas se a gente for colocar no papel aí, né? Quanto que vale o custo de um funcionário doméstico, né? De uma cozinheira, de uma passadeira, de uma babá? Então, isso não se justifica, né? Não tem o que dar, não tem que dar divórcio. Você não dá para ninguém divórcio, você não dá os bens, você simplesmente partilha e já divide o que já era de direito. Então, não existe, muitas vezes, principalmente ocorre no caso da mulher, né? Quando vai pedir divórcio, parece que está pedindo um favor, mas na verdade já era um direito que já estava conquistado há muito tempo, né? E aí o que acontece? A pessoa narcisista, ela não quer tirar, ela não quer perder essa vítima, esse suprimento narcísico da vista dela, né? Porque quanto mais melhor, né? Se eu sei que a pessoa está sofrendo ali, com o processo judicial, então vamos continuar sofrendo, né? Vamos continuar amarrando essa situação para pelo menos estar no meu controle. Eu sei que ela está ali sofrendo para pagar os custos da criança, para pagar
os custos do advogado, do processo, então acaba sendo uma relação que você tem que ter muito tato para lidar, né? Você tem que evitar deixar chegar nesses finalmente de processo. Existe, eu acredito assim que a questão mais de foco, sabe? De não deixar nem acontecer o processo. Se você consegue ter um bom diálogo, você consegue ter uma boa abordagem lá no comecinho, o problema ele consegue ser diminuído um pouco, né? Pelo menos a gente tenta aumentar as chances, é o que eu faço aqui no escritório. Mas o diálogo, quando é feito com o narcisista, a nossa indicação aqui, enquanto é processual, a gente tenta, quando a gente tenta ter uma conversa com o narcisista, a gente tentar jogar para ele o senso de grandiosidade. Um exemplo assim, vai ser bom para você se você ceder esse tal direito, né, que na verdade é da vítima, para ele ver, mas para ele ver, né, tentar rebuscar dentro dele que seria algo para beneficiá-lo, que ele seria bem visto pela sociedade em fazer tal coisa. Então, saber jogar, né, doutor, com os Uhum. narcisistas, até mesmo a grandiosidade, ter aquele cuidado também ao negociar também, porque eles são Sim. bem meticulosos, ardilosos, né? E Uhum. quando o senhor falou aí questão de divórcio, deixar mesmo bem claro, pessoal, aqui que o divórcio, né, é potestativo, né, um direito potestativo, né? Fala um pouquinho mais sobre isso, que não necessariamente o narcisista tem ou não que ceder o divórcio, é um direito, tá? Só pessoal. Claro, claro. Assim, uma coisa que eu percebo que as pessoas tentam fazer muito é, por exemplo, elas mesmo, a própria pessoa tentar negociar com o narcisista sem antes estar respaldada juridicamente para isso. Então, tipo assim, eu vejo umas dicas na internet ali e eu vou tentar falar com o narcisista, eu vou tentar negociar. Não recomendo isso porque, ainda que a pessoa seja uma excelente negociadora, mesmo que seja psicóloga, advogada, etc., você, para a pessoa que te gatilhou, que te criou tantos traumas, você não vai conseguir se manter consciente, você não vai conseguir se manter na linha, ainda que você raciocine os pontos. É claro que é melhor ter o conhecimento do que não saber, do que não ter, mas ainda assim é muito difícil, você pode ter maior inteligência do mundo. Se você for falar com uma pessoa que te machucou por décadas, você tem uma chance muito grande de acabar perdendo a paciência, de esquecer o que você estava pensando, de perder toda a sua estratégia que você tinha bolado. Então, por isso que também serve o advogado nesses momentos. É como se fosse um escudo, um filtro que pode falar com aquela parte que tanto te desgasta, né? E você tinha falado, né, sobre a questão do divórcio ser um direito potestativo, né, que na literatura jurídica, né, na doutrina jurídica, é chamado potestativo vem do latim potestas, né? Ou seja, é a sua vontade. Depende da vontade que você tem. Então, assim, é um direito que, a partir do momento que eu quero, ele será dado. Eu não tenho como pedir um divórcio e ele ser negado. Sempre que eu pedir um divórcio, ele vai ser dado. Não existe dar ou conceder divórcio. Sempre vai ser dado. Quando é aquela frase, né? Quando um não quer, dois não fazem um casal. É isso daí consagrado na lei. Uhum. E quando o senhor fala aqui para a gente escolher o advogado, então fala assim que o melhor é escolher um advogado especializado, né? Aquela pessoa que entende realmente com quem você está lidando, porque o narcisista a todo momento vai tentar escolher. E o que eu coloquei aqui, anotei aqui, não deixar percebido também, que ao se relacionar com o narcisista, o advogado vai perguntar para você, né? Basicamente, se você não tem diagnóstico da pessoa, se você nitidamente não sabe que a pessoa é um narcisista, como se sabe? Trazendo ali o rol, né, das características, das 9 características ali Uhum. do DSM. Então, necessariamente, se a pessoa ficar ali de forma rígida mesmo entre 5 características, a gente já pode intitular essa pessoa como narcisista e elucidar isso para o advogado, até mesmo que não entende sobre o transtorno, para ele Uhum. saber que ele está lidando, né? Mas, Michelle, então a pessoa tem um senso de grandiosidade já é narcisista? Não, é pegar ali dentre as 9 características que eu estou dizendo para vocês, e 5 minimamente, se for adentrada a personalidade da pessoa, a pessoa sim tende a ser um narcisista, mas tendo ali algo patológico. O que é patológico? É que a pessoa incorre naquelas características ali de forma frequente
e com muita densidade. Então, se aquela pessoa minimamente em 5 características, né, doutor? Ela incorre ali de forma frequente e densa naquelas 5 características, então a gente já pode dizer para o advogado não especializado, então, que a gente está lidando com um narcisista. Então, quando o senhor falou da gente olhar esse viés também, de ter alguém ali orientado, alguém especializado, é muito importante também. Quando o Sim. senhor falou também a respeito de tentar acordar com um narcisista, é bom a gente ter em mente também, né, doutor, que a gente não tenta fazer em nenhum momento um acordo direto com o narcisista, porque se a vida toda, né, doutor, ele não acordou em nada, ele vai querer É. acordar no final. Então é uma linguagem impossível, né? Fala um pouquinho pra gente do que o senhor percebe ali, que realmente com o narcisista não tem diálogo. O que o senhor pode trazer aí pra gente de vivência? O que eu percebo é que assim, ó, quando a cliente ou o cliente chega até mim, é uma pessoa que ela tá com uma sensação de injustiça. Por quê? Porque ela caiu a ficha dela sobre a vida que ela viveu, uma vida muitas vezes de mentira, né, de teatro ali, que ela vestiu uma máscara que ela nem sabia que ela vestia, né? Ela atuava, ela encenava com uma outra pessoa que ela também achava que era o personagem A e era o personagem B. Então, quando a pessoa chega até mim, ela está muito fragilizada, né? E ela tem esse desejo muitas vezes de vingança, de justiça, e aí ela acaba perdendo, muitas vezes, a paciência. Ela acaba perdendo a linha de raciocínio, a linha do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, e ela tenta negociar por ela mesma, né? Só que assim, o que acontece? Eu vejo que a pessoa que está nesse modo, ela tenta impor, ela tenta forçar para o narcisista, porque assim, na cabeça dela, ela já tem certeza que ela foi enganada. Então, nada mais justo que ter um determinado acordo assim, assim, assado. Só que é óbvio, né? Do ponto de vista do narcisista, ele não vai querer ceder tão fácil assim. Na cabeça dele, não tem esse senso de justiça. Na cabeça dele, talvez ele até ache que ele fez errado, mas tanto faz se foi certo ou se foi errado, ele não está nem aí. Então, isso acaba estressando ainda mais a pessoa, porque a pessoa fala, não, você tem que aceitar esse acordo, você não entende isso? É tão justo. O narcisista fala, não, eu não sei, eu não tô nem aí, nem entendi sua situação. Então, nesses momentos, se exige calma, se exige o contrário da pressa, né, que seria uma parcimônia, você contratar um psicólogo, você contratar um advogado para estar fazendo essa intermediação para você. Se você tentar fazer tudo sozinho, cara, boa sorte, mas provavelmente não vai dar certo. E quando o senhor fala aí que a vítima tenta dialogar, né, com o narcisista, é justo, é justo. Ou seja, o justo para o narcisista, aos olhos dele, é o que vai beneficiar ele, né? E você tentar convencer uma pessoa dessa para mudar, nunca vai mudar, porque ele sabe que ele tira proveito de outras pessoas. Então, se é uma pessoa com personalidade errática, sabe que tira proveito de outras pessoas, por que ele vai mudar? Né? Se ele está sendo beneficiado. Isso na mente de quem tem esse transtorno. Então, é uma coisa muito difícil, né, doutor, de se lidar, né? E, doutor, pode falar um pouco pra gente em relação à alienação parental? O que o senhor tem visto nos seus processos, no seu dia a dia? Porque o tempo aqui é bem corrido, eu sei que o senhor tem os afazeres, mas para a gente tentar um pouquinho elucidar isso. Porque enquanto tem uma relação com filhos, a gente não pode deixar passar desapercebido. Então, quanto à alienação parental, o que o senhor tem visto aí? Porque o narcisista, ele não gosta de criança, né, na verdade. Não gosta de criança, não gosta de animal. Então, ele finge ali que ama, gosta dos seus filhos, e é isso, e fala um pouquinho pra gente em relação ao processo. Assim, né, uma conclusão que eu cheguei quem não está nas plenas faculdades mentais, ou seja, a gente pode colocar aí pessoas que têm transtorno de personalidade, não só a pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista, mas praticamente todos os outros, eles partem de um pressuposto falso da realidade. O que faz acreditar que certas coisas que têm importância, deveriam ter importância, não têm, e vice-versa. Então, por exemplo, na cabeça deles, como que funciona? Uma criança, ao invés de ser talvez um dos bens mais importantes que existem na humanidade, porque vai ser o futuro da nossa espécie, o futuro das coisas que irão acontecer, ele vê na criança algo como se fosse um beco sem saída. Um caminho ali que não vai gerar dinheiro, que não vai gerar evolução, é só um gasto, é só uma despesa. A partir do momento que é só um gasto, esse gasto ele pode ser utilizado para o bem-querer desse narcisista.
ou de qualquer outra pessoa que esteja de má intenção, que tenha problemas da personalidade. Então, ele vai utilizar a criança como um bode expiatório, né? Como um instrumento, uma ferramenta de exercício de controle, poder e dominação, porque na mente deles tudo é sobre isso, tudo é sobre controle, tudo é sobre poder, tudo é sobre dominação. Então, assim, como que uma criança de, tipo, por exemplo, 5 anos vai me dar mais poder na visão do narcisista? Eu não estou nem aí para criança, eu quero uma pessoa, né? Aí depende muito do contexto, mas tem narcisista que prefere o dinheiro, então ele vai puxar saco do chefe, ele vai tentar, se for uma mulher, vai tentar ficar com um cara mais rico, se for um homem, ele vai chavecar uma outra mulher que possa sustentar ele. Então, tudo vai variando, mas é sempre em poder e dinheiro. E crianças não dão poder e nem dinheiro. Só se você utilizar de uma forma errada, né? Instrumentalizando. E aí a gente entra na questão da alienação parental, né? E alienação parental a gente pode ver como o próprio nome já diz, né? É uma coisa alienígena, é uma coisa alien. Ou seja, você está alienando, você está tirando da onde estava para outro lugar, né? Então, por exemplo, a gente fala, é um ET, é um alienígena. Por que é isso? Porque é de um lugar externo, não é daqui. E alienação parental é isso, você tira a criança de onde ela está, você está levando para fora, né? Então, o que seria isso? É você tirar a criança do local onde ela deveria, da função que ela deveria exercer, ou seja, de criança para instrumento ou para adulto, né? Quando a gente vai ver aí em muitas famílias disfuncionais, a gente tem vários papéis invertidos, como muitas vezes um irmão mais velho, uma irmã mais velha que assume a posição da mãe, quando muitas vezes a mãe não está nem aí para os outros irmãos. Às vezes a gente tem irmãos mais velhos que assumem o posto de pai, sustentando os irmãos mais novos. Então você acaba tendo aí um monte de disfuncionalidades, né? A gente também tem as classificações dos filhos de um pai ou de uma mãe narcisista, que seria, no caso, o dourado, o invisível e o bode expiatório. Às vezes, muita gente insiste nessas classificações como se fossem rígidas, mas a verdade é que não é um que é apenas o dourado, não é um que é apenas o bode expiatório, não. Todos são, ao mesmo tempo, a mesma coisa, só que em momentos diferentes que isso se altera. Às vezes você é o dourado em esporte, mas no estudo você é o invisível, e vice-versa, né? E aí ocorre a alienação parental, só que é uma coisa muito sutil. É uma coisa sutil que você não percebe. Então, por exemplo, vamos supor, eu sou um pai alienador e quando a criança vem me visitar, né, eu venho buscar ela para me visitar, eu fico falando, olha, sua mãe é burra, sua mãe é feia, sua mãe é pobre. Como que a mãe vai provar isso? E aí a criança fica lavando fica sofrendo essa lavagem cerebral e ela acaba, às vezes, acreditando, né? O que é chamado de imputação de falsas memórias, né? Porque a criança ela não tem ainda domínio das faculdades mentais dela, ela não tem um acervo de memórias tão grande igual a gente tem, né? A gente tem 30, 40 anos, a gente consegue olhar para trás e ver a vida inteira. Mas uma criança, ela nem lembra do que ela comeu ontem, às vezes, ela acabou de sair do Jardim 2, do pré, enfim. Então, isso acaba se tornando uma arma, né, que as pessoas narcisistas utilizam nas crianças, e depois, para você reverter isso, é difícil. Só que, ao mesmo tempo, também a gente esbarra naquela questão probatória. Ao meu ver, é assim, né? Não tem como barrar 100%, não tem como impedir 100%. Eles se utilizam muito daquilo lá, né? Uma mentira dita 1000 vezes se torna uma verdade. Você vai falando uma mentira, você vai falando outra mentira, você vai falando outra mentira, a criança acaba sofrendo essa lavagem cerebral. Ao meu ver, né, mas voltando, não tem como você evitar 100%. O que dá para você fazer é diminuir, reduzir esses danos, como? Com acompanhamento psicológico, tendo conversas profundas com seus filhos, ainda que eles tenham uma idade reduzida, né? Eu vejo que também, assim, muitas vezes a própria mãe ou o pai, que é a vítima da alienação parental, né, que o outro está alienando, ele não se ajuda. Por quê? Por exemplo, imagina, você é uma mãe e você sabe que o genitor está falando mal de você pelas suas costas, só que você não tem provas. Aí o que eu vejo a mãe fazer? Ela fica com raiva. Ela começa, na verdade, a se distanciar da criança. Porque ela fica até com vergonha de perguntar, o papai falou isso? E o que você acha de mim? Ela fica com vergonha, porque a criança pode falar, você é feia. Ou, você é burra, porque o papai falou isso. E aí é questão de controle do ego. Você quer ouvir a verdade, então você vai ter que estar disposto a alguém te falar alguma coisa que talvez doa.
Só que aí acaba justamente acontecendo o contrário. Aí a mãe se distancia da criança, aí a criança cada vez vai preferindo o pai, né, ou o genitor alienador, e aí o rompimento vai se dando, sabe-se lá até quando, né? Então o que eu digo é manter uma conexão, manter um tratamento terapêutico e, se for o caso, também um aconselhamento jurídico e legal para saber até onde você pode ir, porque existem limites, né? Claro, como eu falei aqui, eu não vou não é também para você ficar ouvindo. Não. Se chegar até um limite que você está vendo que a criança está adoecendo, ou que alguém te relatou alguma coisa, né? Alguém da família, algum amigo falou, ó, o fulano lá tá te queimando, tá falando isso sobre você. Talvez nesse momento seja a hora de averiguar uma possível entrada aí de um processo judicial. Entendi. E quando a guarda unilateral, né, na verdade, de ficar com uma das partes, que a gente considera, né, que é a parte mais equilibrada, vamos dizer assim, quando você, de fato, né, consegue ter minimamente no campo psicológico, como que faz, doutor, para poder juntar ali o laço probatório, as provas, para poder comprovar? O que que ajuda? O que ajuda a afastar um pouco esse... Embora seja o pai, né, faz parte do sistema familiar, a coisa mais saudável, né? Não dizer que é um pai morto, não dizer que é um pai ausente para essa criança e sempre tentar inserir. Mas quando se trata realmente de quem tem um transtorno de personalidade narcisista, o negócio é muito árduo, o negócio é mais complicado, não tem negociação, não tem acordo, não tem minimização das coisas, é com muita densidade, é com muita atrocidade. Então, como que faz ali? Como que junta ali as provas minimamente? Como consegue provar, doutor? Por uma guarda unilateral? Que é o caso, eu acho que assim, ó. fosse um caso extremo. Assim, ó, esse é um assunto muito interessante porque dá pra gente falar bastante pontos sobre isso, né? Então, uma coisa que muitas pessoas com. Mas o que que Hã? dizer assim, né? Ah, sim, Desculpa. sim, claro. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode falar, né? Quando a gente fala em guarda unilateral, a maior parte das pessoas já pensa assim: ah, vai ficar comigo e o pai não. Mas na verdade não é isso. Não necessariamente é isso. A guarda, ela tem relação aos direitos que você tem de escolher coisas para o seu filho ou para a sua filha. Então, por exemplo, a escola que vai estudar, se você vai abrir uma conta bancária ou não, se você vai fazer um investimento para essa criança ou se você não vai, se vai viajar para o lugar, tal, tal. É o seu poder de decisão, né? Às vezes você tem a guarda unilateral da criança, né? Ou seja, você pode escolher tudo o que ela vai fazer e o pai não, só que ele ainda tem o direito de visitas, né? Aí o direito de visita já seria uma outra coisa. Às vezes é guarda compartilhada sem visitas. Então, por exemplo, o pai pode escolher as coisas da criança, mas por algum motivo ele não está fazendo visita no momento. Às vezes ele foi viajar, às vezes ele está, né, uma viagem de trabalho, etc. Às vezes ele está incapacitado, está com alguma doença, e normal, né? Aí eu acho que assim, primeiro que muitas pessoas chegam até mim já falando, não, guarda lateral, quero guarda lateral. Não necessariamente eu vou falar, olha, pelo que eu analisei aqui, talvez a guarda lateral não seja a melhor solução. Porque quando você pede a guarda lateral, você está criando como se fosse assim, você, na verdade, depende muito do caso, mas às vezes eu sinto que é aquele desejo de vingança e é um desejo de ter um placar na justiça, do tipo assim, ó, eu ganhei a guarda unilateral. Então, quando eu sinto que é esse desejo, aí eu já falo, não, peraí, você está agindo só por desejo de vingança. Você está com desejo material, não adianta você agir dessa forma, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Somente em casos muito graves que eu sugiro a guarda lateral. E aí, para você pedir a guarda lateral, você tem que também demonstrar algumas coisas, né? Claro, você pode comentar, dependendo do processo, né? E eu já fiz isso, já fiz grandes capítulos, né? Falando sobre como se dá o transtorno, por que a gente suspeita que ele tem o transtorno, o que o transtorno causa no desenvolvimento de uma criança, e esse, na verdade, é um dos principais, se não o principal veneno do narcisista, né? Na verdade, a principal vítima de uma pessoa narcisista não é a pessoa que se relaciona, né? Não é a mulher, não é o homem, são as crianças. As crianças têm um dano muito maior. Por quê? Porque elas começaram desde o zero já com uma pessoa narcisista em cima. A pessoa que se relacionou com o narcisista, ela também sofre, só que ela, pelo menos, ela já teve algumas experiências passadas, né? Ela já começou adulta. Agora, a criança não, ela foi ensinada do zero errado.
Então, muitas vezes isso acaba sendo deixado de lado, né? E aí, mas voltando, para pedir uma guarda lateral, precisa falar sobre esses, se quiser, né? Aí depende muito do contexto. Às vezes eu acho melhor não falar, tá? Outra coisa, se tiver vício em drogas, vício em sexo, vício em pornografia, vício em álcool, qualquer tipo de droga, jogos online, os jogos não só por ser um vício em si, mas também porque coloca todo o patrimônio da família em risco. E quando você coloca o patrimônio em risco, você está colocando a vida dos outros em risco. Se eu não tenho dinheiro para bancar minha família, então vai todo mundo para debaixo da ponte. Consequentemente, vai dar uma semana aí, vai estar todo mundo na Cracolândia e morto. Então, assim, a segurança patrimonial é a segurança de vida também, né? Então, você também dá para expor isso, entre outras coisas. Por exemplo, às vezes né, tem pessoas, né, e infelizmente acaba acontecendo isso, que é o quê? É uma pessoa normal, só que às vezes ela vai usar drogas com mendigos, né? Principalmente o uso de crack. A pessoa sai de noite, vai lá, usa uma droga rápido e volta para casa. Mas isso também é algo que dá para você ser falado. No caso do pai ser preso, né? Ou estar envolvido em processos criminais, isso dá para colocar também. Dá para colocar também, se teve violência doméstica, você pode utilizar isso de base para falar para o juiz. Olha, excelência, o fulano de tal agrediu a mulher e por causa disso tem que ter uma guarda lateral. Ao meu ver, aqui, inclusive até um debate muito legal isso, que é o seguinte. Tem gente que fala assim, olha, dá para você ser um pai bom, né, e um marido ruim. Mas eu discordo. Eu discordo disso. Porque assim, ó, se você é um marido ruim, você necessariamente é um pai ruim. Porque que exemplo que você está dando para os seus filhos? Eles vão ver lá o pai batendo na mulher, ou a mulher traindo o marido, né? Então você está passando uma imagem totalmente zoada e errada para os seus filhos. Uma coisa colada na outra. Não dá para ser um marido ruim e um pai bom. Ou você é os dois bom ou os dois ruim, né? Então, tudo isso dá para ser colocado na guarda lateral, né? Tudo que eu falei aí, vícios, problemas com crime, morador de rua, agressor, medida protetiva, tudo isso dá para a gente pedir uma guarda lateral. E aí, dentro do processo, aí o juiz avalia, será que vai precisar de um laudo? Um laudo psicossocial, onde a criança é ouvida, onde a família é estudada, muitas vezes até o vô, a avó que mora com a criança, o tio, são entrevistados, são colhidas informações com essas pessoas, né? Então, mas respondendo a sua pergunta, né? Eu vejo assim que nem sempre precisa da guarda lateral. Por quê? Às vezes, você chega e fala assim, eu quero guarda lateral, e você conquista. Isso, na verdade, é o quê? Por que a mãe quis fazer isso? Como eu falei, às vezes é um desejo de vingança. Porque quando você vai olhar bem, você deixou a criança sem um pai, né? Às vezes você tirou as visitas lá. Aí tem gente que fala, mas é um pai ruim. Eu entendo. Só que você tem que avaliar nesse momento o que é pior: ter um pai narcisista ou nenhum pai. Aí fica a critério moral de cada um, né? Depende muito do contexto de vida que você tá. Às vezes a mãe ela tá encurralada financeiramente e ela prefere estender o relacionamento, ainda que seja ruim, para o bem financeiro das pessoas, das crianças. Imagina uma mãe que ela não tem dinheiro nenhum e o pai está bancando uma escola boa. Ela sabe que se ela terminar nesse momento, as crianças vão ficar sem nada, vão para a escola estadual, pública. Às vezes tem mães que fazem esse sacrifício para deixar a criança um pouco mais. Aí é claro, de novo, aí é uma questão moral. Até onde você pode aguentar um relacionamento tóxico em nome das suas crianças? Não sei, né? Aí é cada um que responda essa pergunta por si mesmo. Tá bom? E, doutor, quando a gente está falando de vários casos, né? E campanha de difamação, que é o que o narcisista adora fazer, esses crimes contra a honra. O que a gente pode ali elencar ali no rol de provas, o que ajuda a provar a campanha de difamação? Assim, ó, a campanha de difamação, infelizmente, ela acaba acontecendo, é uma das coisas mais covardes, né, que você pode fazer com alguém, porque a difamação em específico, né, se a gente for avaliar o crime da difamação, é o quê? É você contar algo sobre uma determinada pessoa para outras pessoas. E essa coisa que você está contando é vexatória, né? É vexaminosa, do tipo, a fulana lá é puta. A fulana lá é uma traficante de drogas. Ou, o fulaninho lá você sabe que é homem e você fala que é gay. E aí você vai difamando essa pessoa, você vai destruindo a imagem dela, né? E aí isso acaba ocorrendo normalmente quando tem um término da separação,
Ou quando tem um processo judicial, e aí a pessoa fala, ah, então me processou, então eu vou queimar mesmo. Aí vai lá e começa a soltar os veneninhos, né? Soltar os macacos voadores, os minions, para atacar a vítima. Assim, de uma forma objetiva, a gente não, assim, como eu falei, né, não tem como impedir alguém de falar, né? Porque não tem como ter um policial do lado da pessoa falando o que que você falou mesmo? O que que você falou mesmo? O que que você falou mesmo? Não, não tem. O que você pode fazer é fazer um processo preventivo, né? Então tem essa possibilidade já antes mesmo de acontecer, você pode fazer um processo preventivo que se chama ação de obrigação de não fazer contra essa pessoa. E aí, caso você constate, você pede para o juiz assim, ó, se futuramente eu tiver uma prova de uma difamação contra mim, eu posso cobrar uma multa. Você pede isso para o juiz. Excelência, fixa uma multa se o fulaninho falar mal de mim. Beleza, aí termina esse processo. Passou 6 meses, aí eu descobri que eu descobri por alguém que ele estava me difamando. Aí eu vou lá, pego essa prova, né, falo para a testemunha, depõe lá para mim, né, testemunha para mim, por favor, e você cobra a multa. Então essa seria um meio preventivo, né? Tem que contratar advogado para estar fazendo esse processo. Já o meio repressivo, né, ou seja, quando já aconteceu, o que você tem que fazer? Você vai contratar um advogado e entrar com uma queixa-crime, né? É um processo criminal em que você pede a condenação criminal da pessoa que está falando isso contra você e também uma indenização, né? Poucas pessoas falam isso, mas você pode pedir uma indenização em grana dentro do processo criminal. Lembrando que, para você estar fazendo um processo de difamação, que seria isso de alguém estar falando mal de você pelas suas costas, ou injúria, que seria xingar você diretamente de qualquer coisa, ou até mesmo também de calúnia, que é falar que você cometeu um determinado crime que você não cometeu, você tem um prazo de 6 meses para estar entrando com esse processo, a contar da data que houve o ato, ou seja, te xingou, te caluniou, etc. E muitas pessoas acabam perdendo esse prazo, né? Várias pessoas chegam para mim, eu pergunto, quando aconteceu? Foi 1 ano e meio atrás. Já era, não vai dar mais para fazer o processo criminal. Dá ainda para fazer o processo cível de indenização. Só que aí não é mais criminal, aí é só questão de dinheiro. O criminal é bom, como eu falei, porque você vai conseguir prejudicar a pessoa no criminal e também no cível e ainda obter um valor de volta, né? Nunca vai, na verdade, apagar ou reparar de fato que aquela pessoa soltou no universo, né? Mas pelo menos vem uma reposição. E aí, quais são as provas, né? Também, mais uma vez, são provas muito difíceis de você obter, porque como que eu vou obter uma prova de alguém que está falando nas minhas costas, né? Eu não sei nem onde a pessoa está. Então, assim, você tem que muitas vezes confiar na sua rede de apoio, né? Às vezes, o que acontece? Você termina com uma pessoa narcisista, só que ela continua amiga da sua família, dos seus amigos. E aí, o que acontece? Aí que é o grande X da questão. Você não pode se distanciar dessas pessoas, porque se você se distanciar, o narcisista preenche esse vácuo que você fez. Eu já vi várias vezes clientes minhas, clientes homens e mulheres, falando que o narcisista, ele virou mais amigo dos amigos dela do que ela já era antes. Então imagina assim, do nada o seu ex é amigo das suas amigas, ou é amigo da sua família. É óbvio que ele vai ficar falando coisas ruins de você. E se você se distanciar da sua família por isso, aí que o pessoal vai começar a sofrer lavagem cerebral. É mais ou menos o mesmo raciocínio da criança. Você não pode descolar. Porque se você não descolar, aí alguém vai falar, o fulano lá falou mal de você. Aí que chega a prova, né? Você chega na pessoa e fala, você testemunharia para mim? Aí é claro, né? Cada um também tem o seu valor moral do que está certo, do que está errado. Às vezes tem medo, né, de testemunhar, mas também tem outras provas, como, por exemplo, escutas escondidas, né? Você pode colocar aqueles microfoninhos de lapela na parte de dentro aqui, assim, e você fica gravando, né? Então, assim, por exemplo, eu não posso, por exemplo, fazer uma armadilha. Eu não posso, vamos supor, eu falo assim, eu já sei que eu vou conversar numa determinada sala com a pessoa ou com determinadas pessoas, aí eu deixo uma escuta no ambiente. Eu não posso fazer isso. Você até pode, né? Só que depois o juiz vai invalidar essa prova porque é uma prova ilegal. O que você pode fazer é gravar uma conversa da qual você seja o próximo, da qual você seja participante. Então, por exemplo, vamos supor, a gente estava se relacionando e você é uma narcisista e você estava me xingando. Aí eu falei, quer ver que ela vai me xingar? Aí eu ponho aqui o microfone na lapela, começo a gravar, a gente vai trocando ideia, tal, e você me xinga no meio do áudio, não reage e tal, eu espero, vou embora. Quando eu chego em casa, eu pego o áudio, recorto o trecho e aí eu consigo utilizar de prova
para instruir um processo judicial. Mas, enfim, são coisas subjetivas, né? Às vezes isso foi falado também por meio de WhatsApp, né? Te xingou no WhatsApp. É injúria, assim como qualquer outra. Então, o meio da prova depende de como estava inserido. Foi falado, foi mandado por e-mail, por WhatsApp, foi por áudio, tem testemunha. Doutor Arthur, olha o quanto é interessante essa live. Porque a nossa recomendação psicológica é pedra cinza, né? Ou contato zero, para se afastar totalmente, ou em parte. Mas ao olhar o seu enquanto advogado, o senhor falou Uhum. das falas, né? Minimamente, para não se afastar tanto, porque aí quando a pessoa fala mal de você, você tem até a outra parte ali para poder, né, ser sua testemunha. Então tudo Sim. isso é estratégia. E é muito bacana o senhor estar trazendo para a gente esse olhar, né? Onde a gente pode ir, Uhum. ler quais são as artimanhas, né? Para a gente ter essas provas. Então, eu só estou deixando falar aqui porque é pouco tempo. Quero ver Sim. justamente o seu olhar enquanto advogado, que é muita experiência, né? Uhum. E quando, doutor, quando acontece muito aquela situação assim do camarada, né, da narcisista ou do narcisista ficar desfazendo a pessoa, aquela coisa toda, até que a pessoa não aguenta mais e vai embora de casa, né? E aí antes se tinha um abandono do lar. E hoje tem mais, mas eu queria que você explicasse isso até para passar uma segurança para as pessoas. Claro. Porque a live é de fim mesmo jurídico. Não adianta eu ficar falando aqui de fins psicanalíticos, nada. Eu quero ouvir do senhor. O senhor é o nosso convidado, tá? Então, fala para mim, por gentileza, e para o pessoal que está em casa. Hoje não tem mais abandono do lar. Como que funciona? Porque quando a gente lida mesmo com narcisista, o termo é fugir. E para bem longe mesmo, é não dizer, olha, eu tô indo embora porque não vai funcionar, porque aquela pessoa é todo meticuloso, ardiloso, a pessoa de tudo e vai te convencer a ficar. Mas a pessoa necessariamente ela quer ir embora, tem que ir embora. Como que acontece isso hoje? Enfim, Assim, ó, muitas. a certeza de que o seu direito não vai ser prejudicado, Aham. porque Uhum. Eu vejo muitas pessoas assim se preocupando com isso, né? Do tipo, abandono de lar, abandono de lar. Meu, se você para e pensa assim, peraí, o que que é abandono de lar? Tipo, é uma coisa tão abstrata, né? Que parece que tá na sociedade assim, ó, se você sair vai dar abandono de lar, hein, vai dar. Aí você começa a parar, peraí, mas o que que é abandono de lar? Olha, isso é uma coisa assim, que me irrita muito, porque muitos abusadores falam isso, ó, se você for embora vai dar abandono de lar. Aí acaba tendo, todo mundo acaba tendo uma falsa impressão de que se você sai de casa injustificadamente, você perde alguma coisa, você toma uma multa, você perde seus filhos, mas na verdade não é isso. Na verdade não é isso, é um grande blefe, né? O que que é de verdade o abandono de lar? É assim, ele só serve para uma situação que é uso capião, tá? Uso capião é o quê? Existem vários tipos, né? Eu nem vou entrar aqui na definição jurídica, eu vou falar de uma forma mais simples, mas basicamente é o quê? Uso capião. Se tem um terreno ou uma casa, um imóvel, que tem um dono, só que esse dono ele sumiu, né? Sei lá, foi para outro país, morreu, não regularizaram, não teve herdeiro, e alguém chegou nesse terreno e começou a construir coisas ali, ou começou a plantar coisas, começou a usar o terreno ou o imóvel. Por um determinado período de tempo, esse período de tempo ele varia, pode ser de 2, de 5, de 10, aí tem vários tipos de uso capião na lei, que depende do tipo do imóvel, do tamanho do imóvel, se é rural, se é urbano, etc. Aí ela fica esse determinado tempo no imóvel, sem contestação do dono anterior. Então, por exemplo, se o dono anterior aparece, já era, não dá mais para você dar uso do capião. Você tem que ficar um tempo ali sem contestação do dono. Aí, beleza. Você vai lá e você pode entrar com um processo de uso capião e pegar esse imóvel para você. Porque a lei entende assim, o dono anterior abandonou. Tipo, então dá para quem está utilizando. Ótimo, beleza, isso é uso capião. No caso do abandono de lar, o que que acontece? É assim, ó, se você é casado com uma pessoa e vocês têm um imóvel juntos, se você sai de casa sem falar nada, sem entrar com um processo logo em seguida, tipo assim, você sai de casa e daqui a um mês você entrou com um processo, se você não faz isso, se você nunca mais volta para casa, se você sumiu mesmo, bloqueou, tal, sumiu. Se passar 2 anos dessa sumida, aí você pode perder o seu imóvel para o seu cônjuge que ficou morando lá.
ele vai poder entrar com o processo e falar, opa, vou dar uso capião na parte dela, dos 50% que era dela, porque ela sumiu. Mas é só isso. Isso, na verdade, é praticamente impossível de acontecer, porque o que eu vejo hoje em dia é a mulher ou o cara que está sendo abusado sai de casa justamente para tentar fazer o contato zero e depois bloquear e reestruturar a vida. Sai de casa, aí dá um tempinho, tipo 1 mês, 2 meses, 3 meses. Tem muito aquele assunto do plano de fuga, né? Mas isso seria um assunto para uma outra conversa e tal, como organizar seu plano de fuga. Mas a pessoa sai, aí dá 1 mês, 2 meses, ela entra no processo. A partir do momento que você entrou com o processo, a lei entende assim. Então não abandonou o imóvel. Então não abandonou a família. Porque a pessoa está tentando regularizar. Então não tem isso de abandono de lar, entendeu? Doutor Arthur, sobre o plano de fuga, quer falar um pouquinho sobre ele? Acho que você falou isso. Tô O plano de tentando, fuga é. o pessoal tá amando. Só tem comentários aqui maravilhosos. E sem falar que tem o Aham. pessoal aqui também que migrou aqui e eu não acuso o número de visualização. Mas o importante é, se tem uma pessoa aqui, pra gente tem muita diferença, né, doutor? Faz muita diferença. Então fala pra mim aí você quer Sim, falar? O plano de fuga, quero o sim. jurídico, né? O que a gente pode fazer também para não prejudicar a vítima? Fala, ó, Sim. gente, consultoria. Olha só, eu não estava vendo os comentários, eu tinha parado em cima, aí agora eu desci que tem. Agora eu tô vendo que tem bastante gente comentando aqui e tal. Nossa, A galera. valeu, pessoal, muito obrigado. Sempre que eu posso, eu dou um acenar aqui, né? Mas é porque, como a live, que tem alguns seguidores meus aqui que eu já conheci, amigos pessoais, clientes, né? Eu não sou eu que estou hosteando a live, nem sempre eu consigo dar um acenar. Quando é você, né, Michele? Você deve estar conseguindo dar cenário para todo mundo. Bom, mas dito isso, o que seria o plano de fuga? É assim, né? Muitas vezes, na verdade, muitas vezes não, é 100% das vezes. Não, na verdade não é 100% das vezes não. Mas vamos lá, na maior parte das vezes, o narcisista ele exerce ele exerce um controle financeiro sobre a vítima. E Uhum. aí, a maior parte óbvio, né? Esse poder, ele chega a ser invencível, porque assim, ó, vamos supor que você tinha o seu emprego, aí você se casou e você saiu do mercado de trabalho para sustentar né, para sustentar não, para criar as crianças, porque ele mesmo incentivou, você largou sua carreira. Aí você se tornou uma dependente financeira. Meu, vai dar 5 anos, 10 anos, você vai estar com a sua carteira de trabalho vazia, você vai estar fora do mercado, porque o mercado muda a todo momento, você não vai ter skills de trabalho, você não vai saber mexer na inteligência artificial nova, você não sabe fazer código de Excel, você não sabe nada. Como que você vai competir com alguém que tem grana para contratar bons advogados, para contratar bons psicólogos, excelentes, os melhores às vezes? Como que você vai bater de frente com isso? Até com relação às crianças, né? Pô, você não tem nada. Aí o pai só fica dando brinquedo, brinquedo, brinquedo. A cabeça da criança, ela não tem a profundidade necessária para perceber que isso está errado. Na cabeça da criança, meu, tá me dando brinquedo, já era. Eu gosto mais do meu pai que me dá mais dinheiro, não, né? Mas que me proporciona mais coisas. Aí, beleza, talvez no futuro vai perceber, mas no curto prazo é um emaranhado que por isso que eu digo invencível, né? O dinheiro, se você está numa disparidade muito grande, não tem como você ganhar. Então, o que eu sugiro? Esse seria o primeiro ponto, o ponto de partida do plano de fuga, que é o quê? Primeiro, guardar dinheiro. Você tem que ter um dinheiro, né? Então, se você puder, guarde sem ele saber, ou ela saber, né? Se você for dependente financeira. Porque tem gente que sustenta o parasita, né? Mas aí seriam outros 500, aí já é uma outra abordagem. Na verdade, é até mais fácil, né? Porque pelo menos você que já tem o dinheiro. Mas na abordagem de quem é dependente financeiro, você tem que fazer, tentar juntar dinheiro. E isso faz parte do quê? De não contar o que você tem, não contar o que você ganha. Então, tipo assim, ganhou um aumento? Calma, eu sei que é empolgante você falar, oh, ganhei um aumento, graças a Deus e tal. Não conta. Nesse momento, você tem que se fingir de coitado. Por quê? Como eles são muito invejosos e sugadores de energia, eles já vão inventar alguma despesa ali, ó, já que você está ganhando mais, então paga tal coisa. Ó, já que você teve a promoção lá, então, opa, eu estava querendo consertar meu carro. Ah, agora que você está com o nome bom, vamos lá fazer um empréstimo? E nem assim, por exemplo, desculpa interromper o senhor, tá? Quando o senhor falou de Uhum. guardar dinheiro, para o pessoal ter noção,
aqui como que é um narcisista. Eu tenho paciente que o camarada ele não saca dinheiro para não deixar dinheiro na carteira e a mulher não tem acesso à conta conjunta e nem mesmo acesso ao cartão. Então, assim, são pessoas que ficam sem nenhum centavo, É isso entendeu? aí. Já que o senhor tá claro, né? Que tá falando minimamente quem tem a oportunidade de juntar alguma coisa. Mas para o senhor ver como que é o caso extremo, né? Como que a pessoa é complicada. Sim, tipo assim, os casos mais extremos mesmo, a pessoa não tem um centavo. É nível, assim, pobreza, tipo, real mesmo, assim, não tem nada. E, claro, e aí já vou entrar na abordagem do que fazer se você não conseguir nem juntar R$ 1. Aí eu também vou falar sobre isso. Se você conseguir juntar, então assim, ó, o caminho parte de juntar dinheiro. Então assim, se você puder se você puder esconder que está trabalhando, esconda. Se você não pode esconder que está trabalhando, então esconda o total. Tipo assim, vai dando seus pulos, entendeu? Vai conseguindo dinheiro. Não conseguiu dinheiro, aí você tem outras oportunidades. Ou tipo assim, não tem tempo, você quer agora. Ó, Você vai ter que. Primeira opção. um recado aqui pro senhor, ó. Eu cheguei a ficar assim, sem um centavo. Mas fala, continua, desculpa. A Van Ah, sim, é Moinho. isso aí, ó. É isso aí. É isso aí. Sem um centavo. Aí, como progredir, né? Você tem, primeira opção, verificar na sua rede de apoio. Rede de apoio são familiares e amigos. Se, tem gente que consegue ter. Se você tem, ótimo. Tenta pedir para alguém ali, mesmo que você vai morar de favor, entendeu? Só que, ó, vai e cumpra com suas palavras. Se você chegou no seu irmão, na sua irmã e falou, olha, tô passando por uma tragédia na minha vida, deixa eu ficar aqui uns 3 meses, mas depois eu me reconstruo, então cumpra a sua palavra, né? Também não fique ali parasitando a pessoa 1 ano morando de favor, que ninguém gosta disso, entendeu? É feio isso. E eu vejo que muita gente, o que acontece? Não vou nem falar que é culpa da pessoa, mas como ela se acostumou a se vitimizar, ela se acostumou a ficar muito molenga, ela acaba encostando nas outras pessoas e ninguém gosta disso, entendeu? Ninguém gosta da encostadona, do encostadão. Meu, é 3 meses, mas vai ralar, entendeu? Mesmo que você trabalhe 18 horas por dia, você vai ter que conseguir. Não tenho rede de apoio e nem amigos. Isso frequentemente acontece porque muitas vezes o narcisista ou te remove de onde você morava e ele traz para uma cidade nova, que normalmente é a que ele morava, porque aí você fica distante dos seus amigos e os laços vão se rompendo ao longo do tempo, ou simplesmente ele se infecta e se infiltra na sua família e nos seus amigos e ele acaba cortando o contato ali, ele acaba puxando o contato, né? Ele se torna mais amigos dos seus amigos. Então, se você não tem rede de apoio, aí segunda opção, o que seria? Se você tiver crédito, faça um empréstimo. Mesmo que você, tipo assim, não sei se eu vou conseguir pagar. Não importa. Pega esse dinheiro e sai fora. Depois você se vira para pagar, entendeu? É melhor você ficar com um nome sujo, mas você tá fora do narcisista, porque depois você consegue se reestruturar, entendeu? Tipo assim, vamos comparar aqui. O que dá mais energia negativa? Ter dívidas ou você morar com um narcisista? É óbvio que é ter dívidas, né? É óbvio que ter dívidas traz sim uma energia negativa, porque você fica pensando, meu Deus, eu sou um devedor, eu sou um devedor, eu sou um devedor. Mas é melhor do que você todo dia ficar acordando e ouvindo aquelas picuinhas nojentas do narcisista, entendeu? Então, primeiro se afastar. Quando você tira essa âncora da sua vida, você consegue. Você vai melhorar assim de um dia para o outro, é certeza, tá? Quem ainda está morando com um narcisista, fica um dia sem ele ou sem ela para você ver o que acontece. Sua vida já melhora absurdamente. Agora, imagina isso durante 1 mês, 6 meses, 1 ano. Você vai melhorar muito, entendeu? Então, fazer empréstimo. Não tem. Então vamos lá, vamos recapitular. Não consegue trabalhar, ou não pode, ou não dá, ou não quer esperar. Não tem rede de apoio. E também não tem nome para fazer empréstimo. O que fazer? Aí já é uma solução mais drástica, mas ainda dá, tá? Ainda dá. O que seria isso? Você pode. Essa alternativa eu nem gosto muito, e tem até uma outra ainda, tá? Mas essa alternativa é o quê? Tem determinadas pessoas e determinadas prefeituras que elas oferecem o auxílio aluguel. Você vai na prefeitura e você fala que você está sendo, né? Claro, aí tem que ser, aí é uma coisa, né? É só para quem foi vítima de violência doméstica, que fique bem claro, né? Uma violência doméstica provada. Aí é aquilo, né? Aí as pessoas vão falar, mas eu sofri violência psicológica. Olha, todo mundo que tem um relacionamento abusivo sofreu violência psicológica. Isso já eu já parto desse pressuposto. Só que às vezes você não tem a prova.
Aí como que você quer pedir um aluguel falando que você sofreu violência psicológica se você não tem a prova? Aí o funcionário público vai falar, olha, meu amigo, eu não posso te ajudar. E você também, e eu sei que pode dar um pouco de raiva isso, mas é como funciona, né? Ele também precisa. Imagina se você fosse funcionário público e chega alguém, ó, sofri violência doméstica. Cadê a prova? Não tenho. Ah, então você quer que te dê dinheiro de graça? Né? O funcionário também não pode, ele não sabe se você está mentindo ou não, se você está enganando ou não, né? Então, tem algumas prefeituras que dão esse auxílio, né? Para quem foi vítima de violência doméstica, dá para pedir o auxílio aluguel. Mas, assim, não é muita coisa, é uns 500, 600 reais, mas já é algo a se pedir. E a última opção mesmo, é, eu já falei uma vez isso numa resposta que eu dei. Teve gente que falou assim: ah, não, eu não vou sair de casa. Mas aí, qual que é? É o quê? Tem alguns sites, né? Um, por exemplo, chama Worldpackers, né? Ou seja, mochileiros do mundo em inglês, que você consegue olhar diversos lugares. E assim, não é só albergue, não é só hostel, que tem um monte de gente na balada e fumando maconha e tal. Não é só isso, tá? Tem esses lugares sim nesse site, mas tem outros que são, por exemplo, assim, ranchos, que são fazendas, que são simples hospedarias, sem zoeira nem nada, né? Nem balada, nada disso. Que eles oferecem o seguinte: você vai residir no lugar, você vai ter comida, almoço, café, aí cada um oferece um aspecto, uma coisa diferente ali, mas o site mostra, em troca de trabalho. Então, por exemplo, você pode se mudar para um lugar desses, morar lá, aí você já garante comida, já garante moradia. Claro, não vai ser o melhor dos mundos, e é difícil ficar, às vezes, com um bebê lá ou com uma criança lá, mas ainda assim é melhor, olha isso, é melhor morar num hostel, mesmo que tenha balada, do que morar com um narcisista. Eu não tenho dúvidas disso. E aí você vai lá, consegue esse trabalho de meio período e de resto você começa a dar seus pulos. Vai trabalhar em outro lugar, faz um negócio na internet, etc. Aí vai com você. Mas sempre tem uma solução, entendeu? Tem gente que, eu acho assim, né, que depois que você é vítima de narcisismo durante tanto tempo, você fica tão para baixo, você fica com a energia sugada, né? Meio que você não tem mais tesão de viver. Aí você não quer enfrentar essas coisas, mas dá sim, entendeu? Doutor Arthur, uma Uhum. questão aqui sempre vem à tona. Construir o terreno, construir casa no terreno da sogra. Porque o narcisista ele faz isso, né? Ele convence de construir num terreno que Sim. familiar, de uma sogra. Como que fica essa repartição aí para essa vítima? Ou se já Olha, essa lá, como foi resolvido esse caso? Fala. essa daqui é uma das coisas assim mais chatas que tem do ponto de vista jurídico, né? Por quê? Porque assim, ó, vamos supor, você é casada com o fulano de tal. A e B, vocês são casados. Aí vocês chegam no terreno na casa da sogra e constroem um negócio lá. Só que assim, a sogra não é parte dessa relação. Ela é um terceiro estranho, alheio ao caso. Aí chega, né? Muitas vezes chega até mim e fala, ó, construir na casa da sogra, do sogro, às vezes tio, sabe, irmão. Muitas vezes, né, faz aqueles puxadinhos, tem aquelas casas que são lotes inteiros e tem um espação para trás, aí faz onde era um quintal e blá blá blá. Aí chega na hora do divórcio e partilha de bens. A partilha de bens é o quê? É dividir da forma correta, o que é de cada um. Aí você chega na hora da partilha e a partilha ela só tem efeitos entre cada um. Se eu construir no terreno de um terceiro, como que eu vou partilhar desse terceiro se ele não é casado comigo? Então, o que acontece nesses casos? Tem duas alternativas. Aí vai do advogado, né? Tem duas abordagens aqui. Colocar também a mãe, a sogra, o sogro no processo, né? Para embolar isso. Só que aí embola demais, entendeu? Porque se já é difícil com uma pessoa, imagina com duas. E assim, olha do ponto de vista da sogra ou do sogro. Às vezes ele emprestou de boa e além de emprestar, além de fazer uma bondade, tomou um processo nas costas. Imagina o ódio que essa pessoa vai ficar de você, né? Então, também isso tem que ser, pô, considerado, entendeu? E uma outra coisa se você consegue demonstrar o que você gastou, o que você utilizou, tipo, eu tenho as notas aqui, ó, do pedreiro, do encanador, do cimento e tal, do arquiteto. Se você tem essas notas, você consegue cobrar isso do seu marido, da sua esposa, na hora da partilha. Então, por exemplo, eu gastei 50 mil na obra.
que acontece? Eu não cobro da sogra, mas eu vou cobrar do marido é, 50% desse valor. E aí desconta do resto da partilha de bens lá, entendeu? Sei lá, então, vai, ele tem um carro de 25 mil. E aí você pagou os 25 mil que era para ele ter pago na obra, você pega o carro para você. Mas aí é muito aí depende muito do caso, porque eu estou partindo, nesse caso aqui, nesse exemplo que eu falei, eu estou partindo do pressuposto que o marido vai ficar na casa da mãe e vai continuar com a casa, né? Tipo, é como se ele trocasse a casa que foi construída, já que ele vai ficar lá, por um valor do patrimônio dele. Então, assim, é variada a questão, sabe? Uhum. E se for o caso assim da pessoa querer ter carro, moto e para deixar a pessoa futuramente sem nada, tem como alienar isso? Como que faz? Como assim, se ela. Como assim ela quer carro ou moto? Na cabeça de futuramente divorciar dessa pessoa. Eu já tive cliente paciente da pessoa vender a moto, a outra parte vender a moto, vender carro, já pensando lá no divórcio não deixar Ah, nada. tá. Tem como a vítima ir lá no cartório em algum lugar para poder pedir para assinar, caso seja feita a venda, alguma coisa do tipo? O Já... que dá para fazer é assim. Uma coisa que eu acredito que dá para fazer de uma forma até preventiva, tá? Antes de você se casar, e isso poucos advogados falam e tal, mas eu acho, né? Eu acredito que antes de você se casar, é interessante você contratar um advogado para fazer um planejamento matrimonial. Esse é o nome do serviço. Nesse serviço, eu faço isso, inclusive, que é o quê? Eu vou indicar, olha, tem todos esses regimes de bens, incluindo alguns personalizados, né? Que também pouca gente fala sobre isso. Agora vamos ver, para a sua realidade, qual que é melhor para você? Dentro desse planejamento matrimonial, existem algumas sugestões de cláusulas que podem ser feitas, né? Por exemplo, nesse caso aí de vender carros ou motos. Dá para pôr no planejamento matrimonial, né, que depois ele se torna um documento que se chama pacto antinupcial, dá para você colocar ali que se um dos dois vender um carro, um veículo, uma moto, sem o consentimento do outro, terá que pagar uma indenização automática. Automática. Por quê? Quando você é casado com uma pessoa em comunhão parcial de bens, que é o regime padrão, se você for vender um imóvel, você necessariamente precisa da assinatura dos dois. Você não consegue vender um imóvel sem o outro saber. Só que em carro, não. Em carro, você pode chegar para qualquer um e vender o carro da sua mulher e já era. Desde que esteja no seu nome, é óbvio, né? Só que, vamos supor, às vezes o homem usa. Não, desculpa. Tá no nome do homem. Vamos supor, eu sou um salafrário. Aí eu tô casado com a mulher. O carro é dela, só que tá no meu nome. Se eu chegar lá na lojinha lá, eu posso vender, porque tá no meu nome. Tipo, e não importa que eu sou casado, porque a lei não exige essa autorização de bens móveis, né? Ou seja, veículos. Então, primeiro, dá para ter essa medida preventiva, né? Que seria estabelecer uma multa se tiver venda sem o consentimento dos dois. Agora, já vendeu, já aconteceu isso, eu nem sei mais onde o carro está. Aí o que você tem que fazer? No processo de divórcio e partilha, você tem que pedir o desconto desses bens. Então, por exemplo, assim, ó, ele vendeu um carro de 100 mil e uma moto de 50. Vendeu 150 mil. Metade era meu. Só que eu não peguei esse dinheiro. Ou seja, eu vou ter que cobrar 75 mil do meu ex, da minha ex, que desviou o dinheiro vendendo os veículos sem o meu consentimento. Entendeu? E Oi, tem Regi, oi, Gu. Tudo bem? amor, pessoal, É. doutor Arthur, e questão de né? Que isso aí é uma coisa muito interessante. Eu atendo muito também vítimas de militar. Ou seja, a pessoa leva uma vida toda não tem dinheiro algum também. E todo lugar que a pessoa vai mudando, claro, tem a movimentação, né? Que a pessoa recebe, né? O militar. Mas a pessoa nunca usufrui. E aí fica a outra parte. Só no caso de divórcio mesmo, né? Para poder pedir, né? Alguma parte daquele dinheiro, né? Porque não tem como impedir da pessoa gastar ou fazer algum mecanismo que ela possa se precaver. Não tem. Nesse caso em específico, Michele, que você falou, é pensão de militar? É isso ou não? Não, é porque a pessoa está casada com o militar, a cada movimentação de Estado que o militar faça,
ele querendo ou não, está se beneficiando daquele cônjuge, porque ele, na maioria das vezes, tem força que só atende essa movimentação se o cara for casado, entendeu? Mudar para prédio funcional de aeronáutica, marinha, pela metade de um preço, ou morar até de graça, por estar casado. Então, sempre o narcisista se prevalece, o militar, né? Narcisista militar, se prevalece daquela vítima de estar casado para conseguir movimentações, morar até mesmo em prédios funcionais. E a vítima sempre fica sem nada, não vê a cor do dinheiro, não tem Uhum, como guardar parte daquele dinheiro para a pessoa. Então, só no caso uhum. mesmo de divórcio que tem como alegar, né? Não tem como guardar alguma prova, alguma coisa do tipo, não, né? É, assim, ó, no caso que você narrou, é assim, essas movimentações essas mudanças de endereço, isso acontece com várias outras profissões, né? Por exemplo, caminhoneiros, pessoas, né, que trabalham no mercado internacional, como, por exemplo, programadores, né? Às vezes, tradutores, professores de língua estrangeira. Tem pessoas também que trabalham de noite, né? Ou seja, acaba tendo aí uma diferença nos horários. Mas, assim, no caso em específico que você falou, eu não entendi direito a sua pergunta com relação a, tipo assim, beleza, o cara é militar e ele fica indo e voltando, né? Eu sei que é difícil isso na vida da mulher, mas o que que você entende que seria pleiteável? No sentido assim, de que ele se beneficia de estar casado com aquela vítima, já está na cabeça dele de casar, se movimentar, porque, por exemplo, Marinha, para você conseguir, você está morando no Rio de Janeiro, se você conseguir uma movimentação para Brasília, você ganha um dinheiro para movimentar, né? Porque você vai para fins de administração, aí você ganha lá uns 30 mil. Mas aquela vítima, cônjuge, ela nunca vai ter acesso àquele dinheiro. Aí o militar que vai com a vítima, com a esposa para Brasília, daqui a pouco ele ganha uma movimentação de volta. Aí ele ganha mais 30 mil. E Uhum. nessa, o narcisista ele vai desviando bens, ele vai guardando bens, ele vai usando a irmã, o pai para guardar dinheiro. E a vítima sempre vai ficando defasada nessa parte, né? Nunca Ah, sim. O que que acontece? É assim, ó. Agora eu entendi a sua pergunta. e É, como o que possa até mesmo, né? Desculpa, ir lá na entidade lá e pegar algum documento, porque tem como provar, né, que a pessoa teve essa movimentação, coisas mesmo daquela profissão. Como que faz para resguardar o direito dessa vítima? De é assim, militar, ó. O que que acontece? Quando você tem um dinheiro, quando a pessoa é casada e recebe um dinheiro, pode ser esse valor de movimentação, né, das remoções, né, que se chama administrativamente, ou uma pessoa, um funcionário privado que recebe um PL, né, a participação em lucros, PLR, participação em lucros e resultados, quando cai esse valor, a lei entende que esse dinheiro vai ser utilizado pelo outro cônjuge também, que o outro cônjuge é beneficiado com esse valor, porque teoricamente, né, a pessoa que recebe esse valor vai pegar esse valor e vai gastar em mercado, e vai gastar em viagens com a família, né? Agora, é, por causa dessa presunção, quando chega lá no divórcio, na partilha de bens, você vai querer pedir esse valor, a defesa do advogado vai ser assim: não, ela já usou quando eles eram casados. Uhum. Aí, qual que é a única forma de tentar resolver isso? É o seguinte: é pedindo uma quebra de sigilo bancário para ver quando que esse valor caiu e no que ele foi gasto. Né? Então, fazendo um rastreamento. Então, por exemplo, caiu no mês de dezembro. Opa, então vamos ver para onde foi esse dinheiro nos extratos subsequentes. Foi gasto com um carro que só ele usou? Ou foi feito um Pix, foi sacado e foi mandado para um laranja? Aí já dá para cobrar, entendeu? Por que nós estamos falando disso? Porque nós estamos discutindo aqui de forma indireta o quanto que o judiciário ele tem que aprender que não é uma questão de gênero, né? Aquilo que eu falei, live, mas se trata de um transtorno mesmo de personalidade, é caso de psiquiatria. Uhum. Porque veja o grau, né, da situação, ainda mais o senhor que vê isso no dia a dia. A pessoa, claro, né, é entendível que a pessoa ali no dia a dia vai gastar com o mercado, né, uma pessoa funcional, ela vai gastar com o mercado no dia a dia, em prol da esposa, do esposo, dos filhos, do lar. Só que quando você lida, né, com um narcisista, ele com certeza ele guarda, ele faz aplicações, né? Ele coloca lá Uhum. na anja. Então, o judiciário ele tem muito ainda que aprender, né? Nesse ponto. É, o que eu sinto.
Assim, ó, o que eu sinto e vejo no Poder Judiciário é assim, que eles poderiam ir um pouco mais além, né? Parece que eles não querem investigar tanto. Parece Uhum. que o Poder Judiciário ele fala assim, deixa quieto, vai, vamos resolver aí e acabou. Não, às vezes precisa ser feita uma investigação, né, com quebras de sigilo bancário, com expedição de ofícios para órgãos públicos para saber se tinha um determinado bem que depois foi vendido ou se foi alienado, ou seja, Detran, o cartório de registro de imóveis, entre outros, né, entre outros. É, só que eles parecem que não querem fazer isso. Eu até entendo, porque assim, Poder Judiciário o nosso, o nosso poder judiciário, o brasileiro, ele, até o momento, eu não tenho conhecimento, ele é o maior poder judiciário da história da humanidade. Nunca houve um poder judiciário com tanto gasto e tantos juízes assim. É o maior tribunal do mundo e da história, o nosso poder judiciário brasileiro. Só que assim, por que ele é tão grande? Porque também a própria sociedade cria isso. Nós, brasileiros, somos um povo muito litigioso. A gente fala assim, então me processa, então procura seus direitos. Tudo é um garantismo, né? Que a gente chama o garantismo do Estado. Tudo o Poder Judiciário vai resolver, tudo é processo. E por isso que tem um Poder Judiciário tão grande, só que também tem muito trabalho. E aí, como eu falei, eu até entendo a perspectiva do Poder Judiciário, porque assim, na cabeça do Poder Judiciário é assim, ó, eu preciso terminar a maior parte de processos no menor espaço de tempo possível. Então, às vezes, ficar se preocupando com essas provas não é tão importante. E assim, eu já fui estagiário de gabinete do magistrado e eu entendo isso, né? Então, assim, é um equilíbrio. Você não pode exigir tanto assim do Poder Judiciário, porque os juízes eles também sabem que existem pessoas que ficam ali pedindo e pedindo e pedindo e pedindo e se arrasta por anos, né? Eu já até tive uma discussão com uma cliente, porque eu já tinha falado para ela, olha, já foi pedido tudo, e ela queria que ficasse pedindo e pedindo e pedindo. Só que assim, dentro do processo, existem momentos que você pode pedir as coisas. Se passar um determinado momento para fazer tal coisa, já era. Você não pode mais pedir. Não é toda hora alterar, toda hora pedir, toda hora. Não. Tem fases. E às vezes a pessoa é assim, e aí isso acaba irritando o juiz também. Então, até nesse caso, você tem que, eu como advogado, tenho que instruir o cliente e falar: olha, você pode ir até tal ponto. Depois desse ponto, você vai começar a ser visto como uma pessoa chata, um empecilho para a justiça, né? Tipo assim, o juiz, ele é uma pessoa como qualquer outra. Então, se na petição ali estão escritas coisas muito extensas, muito demoradas, ou com uma história mirabolante e muito improvável, ou precisa analisar, sei lá, 1000 provas ao mesmo tempo, isso vai broxando o juiz. Ele fala, você acha que eu vou... Né? Tipo assim, ele tem as outras coisas dele para fazer. Então, existe também um equilíbrio entre o que pedir e como e em que momento. Né? E muitas vezes o cliente ele não está educado nisso, sabe? Uhum. É complicado. Doutor Arthur, o Vamos seu fazer horário. o. Vamos fazer mais uma aqui. Mais uma perguntinha. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, João. Obrigado, Doutor Gabi. Arthur, eu também estou amando o doutor Arthur. É uma pessoa muito agradável, né? E é muito importante também ter um advogado especialista nessa área, porque é entendível que o judiciário ele tem que ser provocado. Então, você tem que ter realmente um advogado especializado para saber pedir, quando pedir, né? Porque você não está lidando com uma pessoa atípica, é um caso atípico mesmo. É bem Sim, complicado estar com um narcisista. Doutor, sim. fala para a gente, minimamente, para conseguir uma medida protetiva contra o narcisista, que não precisa necessariamente ter um processo, basta a palavra da vítima. Como que é feita a construção É, desse caso? é assim. A medida protetiva, existem dois tipos de medida protetiva. A gente tem a medida protetiva da mulher e a medida protetiva da criança, Uhum. né? A medida protetiva da mulher é a da Lei Maria da Penha e a medida protetiva é a da Lei Henri Borel, né? Quando uma criança ou uma mulher sofre,
violência doméstica, e lembrando que pode ser cometida por uma outra mulher, tá? Não é só homens que podem causar essa violência doméstica. Então, por exemplo, um casal homossexual de mulheres, duas mulheres, se uma bater na outra, dá para ter medida protetiva também, né? Lembrando muito desse ponto. E aí, como pedir? Você vai numa delegacia, de preferência, de defesa da mulher, e você vai narrar o que aconteceu e você vai pedir a medida protetiva. Por que a medida protetiva, muitas vezes, ela é concedida sem provas? Porque a medida protetiva, ela não é um processo criminal. Ela não suja o nome da pessoa criminalmente. Doutrinariamente, na literatura jurídica, isso é chamado de medida preventiva cível, né? Ou seja, não é que eu tenho uma medida protetiva no meu nome que eu cometi um crime. Supostamente, né? Claro que depois é aberto um procedimento, um inquérito para investigar qual foi esse crime, como aconteceu esse crime, porque às vezes não foi bem um crime, né? Tipo assim, às vezes, eu estou desconfiando que meu marido é agressivo. Ele fica agressivo, às vezes quebra prato, fica alcoolizado, mas assim, de fato, nunca chegou a me ameaçar, nunca chegou a me bater, nunca fez nada. Ou seja, não é um crime. Mas mesmo assim, você pode pedir uma medida protetiva. E aí, tanto para você como para sua criança. Aí, na medida protetiva, existem várias penas, digamos assim, que é o quê? Primeiro, e o mais clássico, não chegar em um determinado raio, né? Então, assim, normalmente é de 200 metros de raio. Ele não pode chegar a 200 metros de mim, ou 100 metros. Isso fica escrito na medida protetiva. Cada um fica com um tamanho lá, uma distância. O outro é proibição de contato. Aí essa proibição de contato pode ser não só com você, mas com outras pessoas, os seus filhos, membros da sua família, amigos. Mas existem outras coisas. Por exemplo, pode ser determinado a apreensão de armas se a mulher, né, o abusador, tiver uma arma, dá para ser apreendida essa arma, dá para ser congelados os bens. Então você pode bloquear ali bens para vender, tanto veículos como imóveis, como valores. Então você pode, porque assim, você está falando para a justiça assim, olha, pelo amor de Deus, eu estou sendo vítima, bloqueei as coisas dele lá, não é para pegar, é só para ele não vender nem fazer nada. Então existem essas medidas e você não precisa pagar, né? É de graça isso, você não precisa contratar um advogado para pedir, você pode se você quiser, né? Aumenta muito mais a chance se você contratar um advogado, é óbvio, mas você pode pedir sem advogado normal. E aí vai ficar na mão ali do delegado, né? Se vai ser concedido ou não. Tem alguns que falam, olha, eu acho que não tem lastro probatório, eu não vou te dar. Já tem outros que sim, a delegada, né, tudo mais. Aí, se der, ótimo, né? Se der, ótimo. Se não der, aí você entra com um processo e pede uma separação de corpos, é uma liminar de separação de corpos, que nada mais é do que uma determinação para o seu cônjuge não ficar próximo de você, né? Mas é óbvio, também eu já vi alguns relatos de pais que dizem que as mães fazem essas medidas protetivas fakes, né? Porque se você tem, por exemplo, vamos supor, uma mulher narcisista oculta, é óbvio que ela vai se utilizar desse meio e dessa mentira para ter uma medida protetiva contra o pai. Aí ela pede uma medida protetiva, por ter a medida protetiva, ela utiliza isso para conseguir uma guarda das crianças, e aí vai embolando tudo, só que coitado do cara também, sabe? Então, isso tem que ser utilizado com parcimônia, né? E, doutor, a respeito da nova lei de crime de stalk, o senhor quer pincelar alguma coisa a respeito? Porque o narcisista, ele é mestre em stalkear, né? Perseguir, ficar vigiando a vítima, até porque ele é um neurótico, né? Ele, ao mesmo que ele planeja muito, que ele imagina muito contra a vítima, ele acha que isso também é contra ele. Então, ele é um ser muito neurótico, psicótico. Tanto é que lá na frente, né, o narcisista tende a desenvolver uma demência, uma esquizofrenia. Então, Sim. essa relação de stalk aí para a lei, essa nova lei aí, o que o senhor pode pincelar para a gente? Assim, ó, o stalking... Oi, eu não entendi, Michelle. O que o senhor pode trazer de novo aí a respeito dessa lei aí para a gente, por gentileza? Obrigado, Lilian. Obrigado, Elaine. Então, sobre a lei de stalking, é assim... assim, ó, a verdade o stalking, ele é o crime mais... como fazer assim? Mais FDP que existe.
Por quê? Normalmente quem pratica o stalking é um covarde. Com esse tipo de pessoa, eu não vou dizer que não funciona a lei, claro que funciona, mas com esse tipo de pessoa é só, digamos assim, uma apavorada mesmo. Entendeu? Então, assim, você tem que chegar lá e falar para essa pessoa, o stalker. Aí assim, eu já vou entrar em algumas coisas aqui que talvez nem dava para falar, mas assim, o crime de stalking é o seguinte: o que você pode fazer você pode pedir determinadas medidas para impedir o stalker de entrar em contato com você. Se ele entrar em contato com você, ele vai incidindo na pena por ter entrado em contato com você. Só que assim, o ideal no caso de stalker é você contratar um profissional de segurança digital. Uhum. Porque o stalker, ele é uma pessoa que ele fica te stalkeando, né? Mas ele fica te observando, ele fica te monitorando. Frequentemente ele utiliza técnicas de hacker, né? Ou seja, para invadir senhas, para fazer engenharia social, né? Que seria o quê? Ele vai se aproximando das pessoas que estão vamos supor, você tem um ciclo social. Ele vai se aproximando de certas pessoas do ciclo social para tentar chegar em você de novo. Parece de filme, mas isso é verdade. Existem stalkers que, por mais que você mude de país, ele continua te stalkeando. Então seria o quê? Você contratar um profissional da segurança da informação para também te proteger desses ataques, filtrar de certa forma, e também, se for o caso, fazer a mesma coisa com ele. Né? Mas aí é o seguinte, aí a gente já está entrando numa esfera criminal. Se você quiser cometer crime, não estou insinuando ninguém aqui a cometer crime, né? Mas é uma alternativa. Se ele está fazendo isso, você também tem que cogitar em fazer, né? Mas o jeito legal que se ele entrar em contato de novo, você vai cobrando uma multa ou mais uma parcela de pena criminal para ele. Tá bom? Entendi. Tá. Gente, doutor, muito obrigada, tá, pela sua participação. Vou encerrar por aqui. De nada. E eu sei que o senhor quer curtir o seu sabadão, também que está aqui. Mas dá para a gente nos fins jurídicos, porque as perguntas são muitas, né? Porque o narcisista é um ser complicado. Mas se o senhor quiser marcar uma nova live, a gente pode estar explorando os novos assuntos aí também. Se o senhor quer falar alguma coisa, fica à vontade. Eu olhei aqui, né? Ó, a Cris, ela falou aqui, ó, o problema é conseguir advogado que aceite receber pro labore depois do afastamento do lar. Assim, ó, é difícil isso porque o advogado ele tem um custo só para trabalhar. Então, assim, ó, só para assumir o processo já tem um custo. Porque você tem que pagar os funcionários, você tem que pagar as despesas do escritório. Então, tipo assim, não é algo que você faz de graça, né? O advogado está gastando o tempo dele, está gastando a equipe dele, a infraestrutura dele. Então, assim, do ponto de vista do advogado, né? Como que você ganha dinheiro? Você pega um processo, você vai pegar o custo dele. Então, por exemplo, você tem um custo para assumir um processo de R$ 200 no mês. Aí você vai colocar um lucro em cima e aí vai valer a pena você trabalhar. E essa pergunta aqui da Cris é assim, do ponto de vista do advogado, não é interessante você pegar um caso assim, só vou receber o Prolabore depois, porque imagina seu trabalho, sei lá, 2 anos para a pessoa, aí quando chega no final, que tem, né, que vai resolver o processo e tudo mais, o cara quebrou e sumiu. Aí você trabalhou, ninguém ficou sem um centavo no bolso, então realmente não tem como isso, né? A Cris também falou aqui, como é difícil sair da união estável sem dinheiro, vítima de violência doméstica, cônjuge de transtorno de personalidade narcisista maligno. Então, a gente estava falando aqui, Cris, sobre formas de você ganhar dinheiro, né? Você primeiro tenta esconder, se não der certo, você pode pedir da sua rede de apoio. Se você não tiver rede de apoio, você pode pedir você pode fazer um empréstimo. Se você não tem nome para fazer o empréstimo, você pode pedir um auxílio aluguel, se você tiver sido vítima de violência doméstica. E, em último lugar, você pode olhar em sites de hospedagens, como, por exemplo, Worldpackers, para você trocar trabalho por hospedagem. Então, assim, é difícil, mas, como eu falei, realmente tem como. E é isso, então. Muito obrigado, pessoal. Agradeço muito. Eu agradeço demais, assim, a gente tirou o sabadão, foi até mais do que a gente esperava. Foi um assunto muito denso, né? Eu vi comentando aqui.
Vamos ver, ó, teve um comentário aqui que eu achei muito pertinente. Ó, foi aqui, ó. O Isaías, ele falou assim, ó. São muitos pontos são várias situações paralelas para lidar. E realmente é isso, né? Tem que ir assoviando e chupando cana, né? A expressão. Mas é isso. Agradeço muito, pessoal. Valeu demais. Agradeço muito. Obrigado, Michele. Até mais. Tchau. Bonitinho que você foi lá e já foi comentando, teve essa preocupação, um advogado muito sensível. Eu que agradeço e só tenho só que parabenizá-lo, tá bom, doutor? Muito obrigada, um Valeu. forte Tchau. obrigada, Você também. Tchau. tchau.